aliança antiga estava terminada. Jesus ali na cruz, quando ele suspirou e ele disse: está consumado, ele disse assim: acabou a velha aliança. A partir de agora vamos começar uma nova aliança. Está dizendo ali: não vivemos mais sob a escravidão da lei. Em vez disso, vivemos na liberdade da graça de Deus. Romanos 6,15 diz isso. Nós estamos na graça. E por estarmos na graça, temos que ser felizes, irmão. Nós temos que estar... A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, em Romanos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Significa que ele apagou os nossos feitos antigos. A velha criatura ficou para trás, aquela roupa velha foi jogada fora e ele nos deu uma nova vida. A palavra diz que quando Moisés desceu do monte, quando ele chegou lá no arraial, eles estavam tinha feito um bezerro de ouro, e adorando aquele bezerro de ouro, Moisés se irou e quebrou as tábuas da lei, e a palavra diz que ele voltou novamente ao monte, e ele intercedeu diante de Deus, e ele falou com Deus assim, quando Deus disse que ele poderia consumir aquele povo, ele falou: então risca o meu nome do teu livro. É isso aí. Jesus ali na cruz, ele simplesmente falou para Deus: olha, tetelestai, o que está escrito a meu respeito eu cumpri, e todos aqueles que o Senhor me der, nenhum deles vão se perder. Isso inclui eu e você, amados. Aqui fala em Romanos que nós estamos na liberdade da graça. A liberdade para vir aqui adorar Ele, a liberdade para sair na rua e adorar, a liberdade para praticar a justiça de Deus. Isso é muito importante para mim e para você. Nós precisamos disso. Precisamos compreender que estamos na graça. E é a graça que faz a diferença. E tem muito cristão que está na igreja, mas está vivendo sem a graça. Porque ele prefere o quê? Ele prefere viver no pecado. Para a graça atingir ele tem que deixar o pecado. O pecado, as obras da carne, somos nós que temos que virar as costas para ele. E aqui Deus está falando para nós: olha, a liberdade da graça de Deus. Amém? É isso que nós temos que assumir. Outra coisa que Deus fala conosco ali, a agonia da salvação. Quando Jesus ele foi colocado e ele foi para o Getsêmani, uns dias antes, ele esteve antes de ir para o Getsêmani, ele esteve no monte, e naquele monte ele orou a Deus. E o que a palavra diz em Lucas 22:44? E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíram sobre o chão. A agonia de Jesus foi tão grande, mas tão grande em relação ao pecado, essa doença que mata, que destrói, chamada pecado, que ele, pela primeira vez, ele suou sangue por nós. E aqui a gente fica assim pensando: puxa, como que foi essas gotas? Todas as gotas do sangue de Jesus foram preciosas. E para uma pessoa chegar à agonia, irmãos, eu quero dizer para você, para o corpo de uma pessoa chegar a suar sangue, ela tem que estar num alto nível de agonia. Para a sua pele sair e o sangue cair ao chão, ele estava tendo uma guerra espiritual, ele estava fazendo uma guerra espiritual tão grande a meu favor e a seu favor, que ele suou sangue. Ele, como homem e como Deus, naquele momento, ele estava interferindo na vontade de Deus e na vontade do homem, se colocando em nosso lugar, mas mesmo sendo Deus, ele pagou um preço por nós. E isso é que nós precisamos. Então, o que nós vimos aqui? Em agonia. Quando a palavra ele diz que ele estava nessa agonia, ele poderia ter parado de orar, como a gente faz. Estou agoniado, a gente não ora, não é verdade? O que ele fez?
orava mais intensamente. Orar intensamente é orar com o espírito, orar com a alma e com a boca. É falar com Deus o que estava no coração. Lembra da Ana, do Eucana? Ela orou com tanta intensidade que quem estava perto achou que ela estava bêbada. Foi o que Jesus fez. Ele começou a orar em espírito e em verdade, que o corpo reagiu de uma maneira que nós não compreendemos, e vai além da metafísica. Isso que Jesus fez por nós, irmão, é maravilhoso. Nós tivemos uma semana agora onde teve muitas festividades. Aqui Jesus fez a maior festa. Quando Jesus fez isso ali em Lucas 22, 44, os anjos estavam à sua volta fazendo festa. Por nossa causa, querido. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que seguir para o alvo. Paulo, quando ele fala que é prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, ele dá uma receita para nós cristãos. Ele fala que nós temos que ter a estatura de Cristo, nós temos que ter o perfume de Cristo e o Espírito de Cristo. A estatura significa como um homem maduro na fé, não é? O Espírito de Cristo para discernir entre o bem e o mal, não é? E o perfume de Cristo para que as pessoas que passem por nós possam sentir o exalar de Cristo em nossa vida. Então aqui nós aprendemos o quê? Caíram sobre o chão. O homem não foi feito do pó. Então o sangue de Jesus veio para aniquilar aquela palavra que foi falada lá no início: ao pó tornarás, ao pecado vocês vão voltar de novo. Não é isso? E aqui Deus está falando que o que Jesus fez? Derramou sobre o chão a redenção. Todos os homens, eles estão aptos a receber a redenção em Cristo Jesus. Amém? O que é o homem? Interessante ali que a palavra fala em Hebreus 2,6 assim: o que é o homem para que te lembres dele? O que é o homem? Hoje a gente lembra de um homem do passado, mas passa como a erva. Ou o filho do homem para que te visites? Jesus, porém, lembrou-se de nós, viu total corrupção e dureza de nosso coração. Quando Deus estava planejando a vinda dele, Jesus olhou e viu que eu e você, como nós somos por dentro. Viu como que nós somos. A palavra fala que nós tínhamos um coração corrupto, maligno. E hoje quando nós vemos a corrupção espalhada, a gente acha estranho, acha que tem conserto. Não tem conserto para a corrupção se não for trocado o coração dos homens. E ali a palavra diz o quê? Que ele viu total corrupção e dureza de nosso coração, frutos podres de nossa alma e malícia, de nossa imaginação. O que estávamos falando hoje, lá em casa, é isso aí, ó, frutos podres da nossa imaginação, da nossa alma. Porque a nossa alma ela é caída. Como que ela vai ter coisas boas? Filipenses 4,8 fala o quê? Tudo que é lícito, tudo que é bom, tudo que vem do alto, tudo que é puro. Não é isso? Nisto pensais, se houver o quê? Algum proveito em Cristo. É o que a palavra fala. Então ali fala, olha, como que Deus nos enxergávamos? Com a nossa alma com malícia e com frutos podres, rancor, ódio, não é verdade? Mas um dia ele nos visitou. E quando Deus nos visita, irmão, é diferente de eu falar: quem quer aceitar Jesus? Quando a gente diz assim, quem quer aceitar Jesus, muitas das vezes a pessoa levanta a mão, mas não deixou Deus visitar o coração. Porque quando Deus visita o nosso íntimo, o nosso interior, coisas internas vão mudar para que no exterior seja vista. Zaqueu foi assim. Aqui. José foi assim. Aqui. Você foi assim.
Eu fui assim. Quando Jesus entrou e nós aceitamos a entrada dele, e ele modificou, como ele fez na limpeza do templo lá em João 3, ele mudou o que precisava ser mudado em nossa vida. Ele tirou aquilo que era frutos podres e colocou frutos de quê? Frutos do Espírito. Que tremendo, irmão. Olha que trabalho maravilhoso que Jesus fez na nossa vida. Não é verdade? Dia após dia ele tem visitado a nossa vida. Sempre. Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos 5:6. Quando a gente estava lá fora, perdido, quando a gente acha que não tem mais solução, a Bíblia diz assim, quando não tem solução, nós olhamos para as pessoas e dizemos assim, não tem mais jeito, não tem solução para ele. Olha o que a Bíblia diz: ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos pecadores. E a gente era assim, não é verdade? Não morreu ele por alguém que merecesse. Jesus não morreu por aquelas pessoas que merecessem. Não tem ninguém sobre a face da terra que merecia que Jesus tivesse morrido por ele. Todos nós estávamos o quê? Como ovelhas desgarradas, que fala lá em Isaías. Significa que a gente não merecia. A gente Deus não precisava ter feito o papel que ele fez, mas ele, na sua infinita bondade, ele veio e fez essa graça para a nossa vida. Amém? Não sofreu por alguém que pedisse. Aquele jovem que está marcado para morrer lá na Indonésia. É Indonésia? Acho que é Indonésia mesmo. Será que nós seríamos capazes de entrar no lugar dele para morrer por ele? Será que a gente podia pegar, fazer o passaporte e falar, eu vim morrer por ele? Pode libertar ele, que ele merece que eu morra por ele. Jesus fez isso. Jesus viu que nós não merecíamos, mas ele entrou no lugar para ele dizer tetelestai. E quando ele pronunciou essa palavra, ele pronunciou para abalar o mundo espiritual e o mundo físico. Então aqui a gente vê o quê? Ninguém padeceu por pessoas boas ou sãs. Uma pessoa boa, a gente às vezes nem quer pregar para ela, mas ela é boa demais, não precisa nem de Cristo. Precisa, querido. Porque quando abrimos o coração, a gente vê que ela é fruto, ela tem frutos podres. É o que a palavra diz. Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, por aqueles que praticavam a impiedade. Pessoas que lhe voltavam as costas e que estavam continuamente enfermas por causa do pecado. A palavra diz que todos pecaram e o quê? Ficaram separados sem a roupa de Deus. A glória é a roupa de Deus. Roupa de luz, de glória, né? Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Mateus 9:12. Já viu alguém são ir lá na hora que vai para o médico? Chama o nome dele. Aí o médico pergunta para ele: o que o senhor tem? Eu não tenho nada, eu vim ver o senhor para saber como é que o senhor está. É assim? Não. A gente só vai ao médico quando a gente precisa. Significa que quando Deus olhou para a terra, tinha alguém são? Tinha? Não tinha ninguém são, porque a palavra diz que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Em Efésios 2 fala assim. Então todos nós tínhamos uma doença perigosíssima e que mata e que leva o homem à morte e que leva o homem a o quê? A separação total de Deus. Leva o homem ao inferno, que é o pecado. Mas se eu disser hoje que eu não tenho pecado, eu vou estar mentindo. Mas o meu pecado que veio sobre a minha vida, a palavra diz que o meu pecado, se eu confessar ele a Cristo, é perdoado por causa do sangue de Jesus. E Paulo fala que aquilo que ele queria fazer, que era a vontade de Deus, largar o pecado, isso ele não conseguia.
por causa da carne, da obra da carne. Mas o contrário ele fazia, em obedecer ao corpo. Mas mais na frente ele fala: que diremos, pois? Nós vamos permanecer no pecado por causa da graça? Ele fala: de modo nenhum. Eu vou o quê? Como ele mesmo disse a Timóteo: eu vou, esmurro o meu corpo e subjugo ele ao quê? A escravidão do Espírito, para obedecer aquilo que Cristo quer. Aí ele fala para Timóteo assim: o obreiro aprovado. Quando ele fala o obreiro aprovado, dá a impressão de que é uma pessoa só, não é? Mas todos nós não somos cooperadores da obra de Cristo? Somos todos nós cooperadores da obra de Cristo. Então aqui, todos nós estamos doentes, irmão. Todos nós. É o que Cristo veio para curar, para sarar e para nos dar a graça. Tetelestai. Não veio para ser aplaudido, mas rejeitado, caluniado, maltratado e morto. Ninguém aplaudiu Jesus. Lembra dos 10 leprosos? Voltou 2. Foi um. O Sr. José falou que foi um. Pior ainda, só voltou um. Está vendo, irmãos? Ele não foi aplaudido em lugar nenhum. Quando ele nasceu, não era para ter sido aqui na terra, ter feito uma festa, fazer um chá de bebê assim maravilhoso, não era para fazer? Ele nasceu num lugar onde os animais comiam, numa manjedoura. Depois foi fugido, teve que sair da terra dele. Significa que ele não foi aplaudido. E quantas vezes nós queremos ser aplaudidos? Se o Rei dos Reis não quis ser aplaudido, não é verdade? Ao peso dos meus pecados, aquele cuja transfiguração no monte tinha sido tão surpreendente para Pedro, Tiago e João, lá em Mateus 17 fala isso, que eles ficaram tão surpresos com aquela transfiguração, que ele irradiou luz, que eles queriam morar ali no monte, né? Então o que a gente aprende aqui? Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Irmãos, é muito bom a gente ter relacionamento, o primeiro amor. Mas a gente ouve muito isso: o primeiro amor acabou. Irmão, sabe quem é que causa o primeiro amor em nós? O Espírito Santo. Quando a gente perde o relacionamento com Cristo, que a gente vê que a gente não está no primeiro amor, é porque a gente deixou o quê? A gente deixou de estar em comunhão com o Espírito Santo. E ali, quando Cristo, ele falou tetelestai, ele sabia que eu e você, no dia de hoje, ia estar aqui na igreja com poucas pessoas. Sabe por quê? Porque Cristo não quer ser aplaudido. Ele quer ser o remédio para as pessoas. É isso que ele quer para mim, para você. Nós temos que anunciar para as pessoas que Cristo é o remédio, não só para coisas dessa terra, mas para o vindouro, o reino vindouro. No início da remissão foi tão sofrida, muito mais foi na consumação, no tetelestai. Imagina Jesus falando isso, e olhando para aquela multidão, e olhando no 2015, porque ele era Deus. Imagina ele olhando e as pessoas brigando, e as pessoas fazendo tudo que fazem hoje, e ele falando para o Pai: vai dar certo, o seu plano vai dar certo, porque eu confio no seu plano. Aí ele fala: tetelestai, está consumado. Sabe quando o juiz vai condenar uma pessoa, ou absorver? Aí ele pega um martelo, não é? E bate lá em cima, assim, aquele martelo tem o nome de tetelestai. Ele pega o martelo e bate 3 vezes. Não é assim? Jesus falou uma única vez para o universo, as estrelas, tudo ouviu. O universo espiritual e o universo físico ouviu ele falar: está consumado. E na hora que ele falou: está consumado,
o reino do inferno se voltou para a terra. Mas lá do céu, Deus, na sua grandeza, entrou com a providência a nosso favor. Nenhum se perde, mas tudo suportou por amor, tudo sofreu por nós, tudo fez pelo povo que se chega até a cruz. Precisamos nos chegar até a cruz, irmãos. Precisamos a gente ir lá, contemplar os cravos, sabe? Contemplar de vez em quando não, é sempre, se possível todo minuto. Quando o pecado vier, irmão, bater na nossa porta, a gente lembrar e falar para o pecado que tetelestai, está consumado. Aqui a fechadura só tem uma chave nessa porta, e essa fechadura chama salvação. Amém? Se o diabo tentar você, a palavra diz que nós não somos tentados além das nossas forças, porque Cristo é que nos dá a vitória. Você pode ser tentado, irmão, mas na hora que você acha que vai cair, o Espírito Santo entra na sua frente e fala: opa, não. Aí você vai lembrar que é tetelestai, foi consumado por minha causa. Não é verdade? Se o mal tentar cegar seus olhos, e se seu coração quiser dobrar-se às trevas, e o seu entendimento estiver sendo atacado por ondas demoníacas, diga: ainda era fraco, Cristo morreu a seu tempo por mim. Tetelestai. Viu que maravilha? Estou indo lá, estou na fraqueza, fiz isso de errado, mas no tempo certo Jesus morreu por mim e disse: está consumado. Amém? É Deus maravilhoso. A palavra diz que melhor é estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque na casa do Senhor a gente aprende coisas tremendas. Não é verdade? Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53:7. Tudo começou com a transfiguração, gerando salvação. Quando eles pegaram Jesus e prenderam Jesus, eles fizeram um exame nele. Ele ficou 4 dias preso, como no Velho Testamento, que tinha que ficar a ovelha 4 dias para ser observada se não tinha nenhum defeito. Então Jesus, ele foi o quê? Ele foi examinado. Por quantos tribunais? Por quantos homens? Vamos falar? O primeiro, que era o que mandava naquela época no planeta. Quem era? Roma. Quem representava Roma? Pôncio Pilatos. E depois de Pôncio Pilatos, quem era? Foi quem? O Herodes, que representava o governo local. E depois de Herodes, quem foi? O outro poder? O religioso. Quando caiu do céu, Satanás caiu do céu, caíram com ele algumas classes de anjos que foram transformadas em o quê? Principados, potestades e dominadores. Viu por quê? E ali tudo começou quando ele não abriu a boca. Porque você já imaginou, na hora que Jesus chegou diante de Pôncio Pilatos, e ele tivesse perguntado alguma coisa, e ele tivesse respondido como Deus, o que teria acontecido com o mundo? Destruía. Quando ele estava no Getsêmani, que ele foi ser preso, Judas chegou e o beijou. Os soldados, um dos soldados que estavam lá acompanhando, que foi para prender ele, perguntou para ele: tu és Jesus? O que ele respondeu? Eu o sou. E o que aconteceu com eles? Todos caíram ao chão. Caíram. Porque ele respondeu como? Deus. Imagina se ele responde como Deus Supremo mesmo.
nós não estávamos aqui, já teríamos sido condenados. Amém? Então tudo foi consumado. Tetelestai. Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor a nossa vida. Vamos agradecer a Ele por esta noite. Eu queria que você viesse aqui à frente, na igreja do Senhor, e nós vamos orar. Todos nós juntos. Amém? Vamos dar as mãos.